à corrupção. Entrevisto o promotor Roberto Livianu, fundador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Obrigada por estar conosco. E num momento que nós temos aí casos emblemáticos, a prisão de Paulo Maluf e hoje a decisão sobre Mari, que foi presidente da CBF lá nos Estados Unidos em julgamento por 7 crimes, foi condenado por 6 desses crimes, com pedido de prisão também. Agora, isso é um marco, no caso de Maluf em especial, porque o julgamento é aqui no Brasil, é do Brasil. É um marco na luta contra a corrupção no Brasil? Sem sombra de dúvida, Maria Lídia. Maluf, inclusive, essa situação toda dele é muito peculiar, porque você veja, ele há muito tempo é listado na Interpol como procurado, mas no Brasil ele andava livre, leve, solto, inclusive publicando nas redes sociais que ele é um homem honestíssimo, né? Aliás, me surpreendeu essa cena de muleta, porque eu em Brasília o vi 3 semanas atrás andando muito rapidamente no aeroporto. Eu vi, ninguém me falou. Eu vi ele se deslocando com muita habilidade e ótima mobilidade em Brasília. Eu estava lá e eu o vi. É estranha essa cena das muletas, né? Portanto, procurado pela Interpol, no Brasil ele está finalmente condenado e ele se notabilizou porque publicou nas redes sociais que ele é um homem honestíssimo. Ele não está na lista do Mensalão, ele não está na lista do Petrolão. Ao que um seguidor comentou: Dr. Paulo, o que faltou para esse pessoal que foi preso no Petrolão, na Lava Jato, foi a sua consultoria. Se o senhor tivesse orientado, eles não tinham se dado mal. Ele que se orgulha de dizer que não precisa fazer campanha, porque ele já tem 400, 500 mil votos. Ele é um rouba mais faz, e as pessoas querem um ladrão as representando. As pessoas têm consciência que se trata de um ladrão, o rouba mais fácil, que inclusive também ele roubou de Adhemar de Barros, porque Adhemar que era o rouba mais fácil. Né? Agora, simbólico. É simbólico, né? Um marco. Claro que sim. Marco, porque o próprio Paulo Maluf era emblemático, né? Sim. Nesse caso. Mas há uma questão interessante. Ao mesmo tempo que a ministra Carmen Lúcia negou o pedido de Paulo Maluf para deixar a prisão, Gilmar Mendes, ministro do Supremo também, tem concedido aquelas liminares que livram da prisão preventiva tipos como Garotinho, aquele empresário barato, né? A mulher do Sérgio Cabral. E a indagação, para você que trabalha nessa luta do combate à corrupção, há uma contradição nas decisões do Supremo Tribunal, no trato das questões que envolvem corrupção aqui no Brasil? Maria Lídia, eu não sei se nós podemos dizer que há uma contradição. O que nós podemos dizer, o que eu sinto, é que existe uma grande dose de insensibilidade. Existe uma grande dose de descompromisso social em muitas decisões, né? Este ministro ao qual você se refere, o ministro Gilmar Mendes, ele tem sido objeto de chacotas por todo o país, né? Você vê piadas dando o nome dele a laxantes, pai Gilmar que solta todo mundo, você que fica preso em elevadores, Gilmar solta, você se beber muito no Réveillon, tem o telefone dele à mão. Quer dizer, é motivo de piada. Trata-se de um ministro que não se dá o respeito às atitudes dele. Porque você veja bem, ele foi o idealizador e criador da lei da mordaça, quando era advogado-geral da União. No entanto, ele vem à mídia e comenta casos que ele vai julgar. E essa é a regra número 1 de proibição ao magistrado. Mas ele é uma exceção? Ou lá no Supremo existe a contradição? Que foi a minha pergunta. Ele tem tido posições que têm causado indignação aos demais ministros. Hoje eu percebo uma certa divisão. De um lado eu vejo, nesse aspecto do combate à corrupção, a meu ver, existe uma posição muito firme, com um compromisso firme contra a corrupção, do ministro Barroso, do ministro Fux, do ministro Fachin, da ministra Rosa Weber, do ministro Celso de Mello. Eu vejo um nítido alinhamento contra a corrupção.
Por outro lado, vejo o ministro Gilmar Mendes com esse tipo de decisão. Muitas vezes vejo o ministro Lewandowski com decisões que não são firmes no combate à corrupção. O ministro Toffoli também, né? E existem outros que ainda, o ministro Alexandre de Moraes está chegando ainda, não se pode dizer exatamente qual é a situação, mas eu vejo essa divisão. Existe um grupo de ministros com firme propósito de decidir contra a corrupção e proteger a sociedade, mas não são todos. Agora, vocês lançaram, aliás, o Instituto Não Aceito Corrupção, que eu já confundo a sua imagem com a do Instituto, lançou a campanha Pacto de Empoderamento da Sociedade Brasileira no combate à corrupção. Vocês elencaram várias prioridades para essa luta. Sim. O que, no seu entender, é a prioridade número 1, aquela imprescindível? Maria Lídia, de todos os assuntos que nós colocamos aí, eu diria para você que um grande nó que precisa ser desatado é a questão do foro privilegiado. O foro privilegiado, ele representa uma visão antiquada de Estado. Mas isso tem que se passar por aprovação no Congresso? Existem duas discussões hoje. Existe uma discussão a nível de Congresso, uma proposta de emenda à Constituição, Sim, que já foi aprovada em 2 votações do Senado e hoje se encontra na Câmara. E existe uma outra discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, examinando uma interpretação nova a esse instituto, querendo dar um alcance restritivo. São coisas diferentes. Nós sustentamos a necessidade de eliminar o foro privilegiado, porque se trata de uma visão de Estado que não respeita a ideia da isonomia, de todos são iguais perante a lei. Nós não podemos conviver mais com esse tipo de privilégio. Este é um assunto. Outro, nós temos pessoas enraizadas no poder. Exemplo, Gedel Vieira Lima, do bunker de 51 milhões, Henrique Alves, os dois, aliás, ministros Temer. Essas pessoas estão há 40, 50 anos ininterruptos no poder. Precisamos limitar o número de mandatos. Porque a permanência ininterrupta no poder cria um ambiente propício para a corrupção. Precisamos eliminar as nomeações políticas nos tribunais de contas. Sim. Porque tem jagunços nos tribunais de contas. Gente que não tem diploma superior. Existe uma PEC 329 que trata disso. Então essas medidas, elas compilam algumas questões fundamentais para melhorar o combate à corrupção no Brasil. Não são as 10 medidas, são outras questões que são elencadas dentro desse manifesto e convido os telespectadores a conhecer na página do Instituto nãoaceitocorrupção.org.br, na página do Facebook, e assinar. O manifesto é aberto para a participação da sociedade. Mandamos a todos os congressistas, Maria Lídia, para que eles vistam esta camisa, porque esses assuntos precisam de aprovação no Congresso e alguns dependem de a apresentação de projetos e propostas de emenda à Constituição. É uma pauta ambiciosa, importantíssima. Necessária e que precisa da participação da sociedade. Sem sombra de dúvida, porque corrupção significa negação de saúde, educação, de segurança, de tudo. É uma necessidade social. Muito obrigada. Eu agradeço a sua entrevista e muito boa sorte nessa luta. Muito obrigado. Obrigado. Sorte para todos nós. Para todos nós. Gamberini.